Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos estar continuando nossos estudos sobre os ídolos, irmãos, nesta manhã de domingo. E nós vamos meditar hoje na questão da Trindade adorada, irmãos. Nós vamos ver como Deus se revela mediante a Escritura, um Deus único e ao mesmo tempo um Deus plural. Vamos orar mais uma vez para apresentar a Deus esse estudo que nós vamos fazer neste momento. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por esse momento de meditação nas tuas santas escrituras e te rogamos, Pai, que venha nos abençoar e abrir o nosso coração e a nossa mente para compreender essa doutrina da Trindade e como devemos te adorar mediante a tua palavra. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. No estudo anterior, irmãos, nós vimos que nosso Deus é um Deus único e exige adoração exclusiva. Nós vimos a passagem de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, onde Deus diz à casa de Israel, ao povo de Israel: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então nós vemos que Deus exige de nós uma adoração a Ele exclusiva, pois Ele é um Deus único. Mas então, irmãos, como fica a adoração a Jesus e ao Espírito Santo? Nós não adoramos três deuses, nós adoramos apenas um Deus, que subsiste em três pessoas. Se Deus requer uma adoração exclusiva, como fica a nossa adoração à pessoa do Filho e ao Espírito Santo? E é isso que nós vamos entender nesse estudo, que tem por título Trindade Adorada, a realidade divina. Nós vemos que Deus é único e exige ser adorado. No entanto, ao mesmo tempo que Ele é um Deus, Ele subsiste em três pessoas distintas. Ao mesmo tempo que existe uma essência divina, a manifestação desse Deus é plural. E será que essa pluralidade de pessoas fere a adoração ao Deus único? Nós vemos que toda forma de adoração que não seja ao Deus único constitui idolatria. Será que adorar Jesus e o Espírito Santo faz com que nós caiamos em idolatria? É isso que nós vamos entender. Para isso nós temos uma ilustração onde nós podemos entender como se dá a pluralidade desse Deus. Nós vemos aqui nesse canto o Pai. Nós vemos que o Pai é Deus, porém o Pai não é o Filho e não é o Espírito Santo. Nós temos ali a pessoa do Filho. O Filho também é Deus, porém o Filho não é o Pai e não é o Espírito Santo. E nós temos aqui a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Ele também é Deus, mas ele não é o Pai e não é o Filho. Então nós temos um Deus único que se divide em três pessoas, que se manifesta, melhor colocando, em três pessoas distintas, onde o Pai, o Filho, o Espírito Santo formam um único Deus verdadeiro. E nós vamos ver nesse primeiro ponto do nosso estudo, nós vamos dividir essa aula em duas partes. Esse primeiro bloco, nós vamos ver como se dá essa divisão das pessoas da Trindade, ao mesmo tempo que Deus é um e três. Nós vemos que Deus é, quanto à sua essência divina, único, e quanto ao seu caráter pessoal, plural. Nós vamos ver algumas passagens do Antigo Testamento que revelam essa pluralidade desse Deus único, para nós entendermos que isso não é algo novo, não é algo que vem a partir do Novo Testamento, e sim está presente desde o início de todas as coisas. Nós vamos ver, primeiramente, sobre a questão do anjo do Senhor, que nós entendemos que é a segunda pessoa da Trindade. Nós vamos analisar essa passagem de Gênesis, capítulo 22. É a passagem onde Deus pede para que
Abraão oferecesse seu filho Isaque como holocausto. E Abraão obedece a Deus, coloca o seu filho ali para oferecê-lo em holocausto. Quando ele está prestes a sacrificar o seu filho, Deus intervém, como nós vemos aí no verso 12. Então lhe disse, no verso 11, mas do céu bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Na sequência, Deus vai providenciar um cordeiro para Abraão oferecer em holocausto. E nós vemos no verso 15, então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. Nós vemos aí a palavra deixando claro que o anjo do Senhor falou com Abraão e que aquele anjo do Senhor é o próprio Deus. Como nós vemos ele jurando, jurei por mim mesmo, diz o Senhor. Então nós vemos esse anjo do Senhor tomando para si prerrogativas que é do próprio Deus. Então tudo indica que era o próprio Deus ali na figura do anjo do Senhor. Nós vamos ver a segunda passagem que está aí no slide, Êxodo capítulo 3, versos de 1 a 6. Onde Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, mais uma manifestação, como nós vimos no início da passagem, que é o anjo do Senhor se manifestando de forma extraordinária, ali numa chama, no meio daquele fogo, naquela sarça. Porém, em seguida, a voz do próprio Deus fala com Moisés. E ele fala, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então, mais uma vez, nós vemos as duas pessoas da Trindade sendo ali manifestadas de maneiras particulares, porém, ao mesmo tempo, com as mesmas prerrogativas divinas, afirmando que era o próprio Deus falando ali com Moisés. E a terceira passagem que nós vamos analisar é Juízes, capítulo 6, versos 11 a 23. Vamos abrir lá. Uma passagem um pouquinho extensa, mas nós vamos procurar ler, sermos breves na explicação, que já vai fazer nós entendermos um contexto geral da figura do anjo do Senhor no Antigo Testamento. É o chamamento de Gideão. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo,
Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Gideão respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Então entrou Gideão, preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Aqui nessa passagem nós vemos a figura do anjo do Senhor se manifestando mais uma vez e chamando Gideão para a sua obra, ali para ser um guerreiro e livrar o povo de Israel da opressão que eles estavam enfrentando. E nessa passagem, o curioso é que o anjo do Senhor recebe uma adoração que lhe é prestada. Nós vemos em outros contextos das narrativas bíblicas que quando pessoas querem adorar anjos, os anjos sempre dizem: não, adore a Deus, Ele que é o Criador, Ele que é todo-poderoso. Porém, nessa passagem, o anjo do Senhor aceita essa adoração e consome aquele sacrifício, aquela oferta que Gideão ali ofereceu. Essa é uma prerrogativa que só Deus pode ter, de aceitar uma oferta, uma adoração. Então aqui a Bíblia deixa claro que o anjo do Senhor é o próprio Deus. E nós vamos ver em diversas outras passagens do Antigo Testamento. Nós vemos que quando Deus chama a mãe de Sansão, falando que vai lhe dar um filho, que ele será separado para o serviço do Senhor, mais uma vez ali os pais de Sansão oferecem um sacrifício a Deus e ao anjo do Senhor, ali no caso, e o anjo do Senhor aceita esse sacrifício também, provando que ele é o próprio Deus, que é a revelação visível do próprio Deus. Aqui, até agora, nós vimos as manifestações do anjo do Senhor, e agora nós vamos ver também como o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo, se revela no Antigo Testamento. Para isso, irmãos, nós vamos ver a passagem no início de tudo, que é Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2. Algumas linhas teológicas afirmam que no Antigo Testamento o Espírito Santo não existia, ou que ele não agia, e que só estava restrito, muitas das vezes, ao local de culto que era o tabernáculo. Tem linhas teológicas que afirmam isso. E nós vemos que isso é um engano muito grande. Nos primeiros versos da Escritura, nós já temos menção ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo. Nós vemos aqui em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Nós vemos o Espírito de Deus no meio desse caos, já iniciando a criação, ali agindo e existindo por sobre o universo. E nós vemos no verso 26 desse mesmo capítulo a Trindade Santa na criação do homem. Está escrito no verso 26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Ali nós vemos, nesse versículo, a própria Trindade falando como iriam criar o homem. Estão ali interagindo entre si na criação do homem, mostrando aqui a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo agindo na criação. Nós vemos também que o Espírito de Deus agia no Antigo Testamento, muitas das vezes refreando também o pecado. Vamos ver a passagem de Gênesis, capítulo 6, verso 3, onde nós vemos a corrupção do gênero humano, a depravação e a desobediência dos homens. No verso 3 diz: Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Aqui já Deus anunciando que a sua graça ali de agir na vida do homem, refreando o pecado e o guardando, seria ali não retirada, mas ia ser refreada no caso, né? Devido o homem ser carnal e a sua depravação ser muito grande, Deus ia deixar de agir soberanamente com a sua graça, porque o homem tinha se depravado totalmente. Então Deus está ali refreando, muitas das vezes, as ações dos homens, as ações pecaminosas. E nós vamos ver a passagem de Êxodo, capítulo 31, versos 1 a 5, onde o Espírito Santo capacita pessoas para a obra divina, para realizar propósitos, mediante o culto, mediante a forma de adorar que ele tinha estabelecido para os homens. No verso 1 de Êxodo 31 diz: Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras, de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que eu tenho ordenado. Então nós vemos o Espírito de Deus capacitando pessoas para o serviço divino, ali para a construção do tabernáculo, mas muitas das vezes para todos os serviços que seriam realizados ali, o Espírito de Deus estava agindo, capacitando pessoas. Então, desde o Antigo Testamento, o Espírito Santo está em ação. O Espírito de Deus está agindo, sim, no meio do povo. Ele não está restrito a um local de culto ou a um local específico. Se Deus é onipresente, então o Espírito dele também é onipresente. E agia dessa maneira desde o Antigo Testamento. E tem uma passagem bíblica aqui que nós vamos ver, do Antigo Testamento, onde aparecem as três pessoas de uma vez só, onde são citadas a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo de uma vez só, que é a passagem de Isaías, capítulo 63, dos versos 7 a 10. Isaías 63, versos 7 a 10. Vamos ler numa só voz, todos nós? Verso 7. Celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Porque ele dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, e se lhes tornou o seu Salvador. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou, pelo seu amor e pela sua compaixão. Ele os remiu, os tomou
e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Nós vemos aqui nessa passagem que Isaías conclama o povo a celebrar as bondades do Senhor, as bondades de Deus. O Senhor foi muito gracioso, escolheu um povo para a sua propriedade e para isso mandou o anjo da sua presença, a fim de os redimir e poder ajudar esse povo a servir a esse Deus verdadeiro. Porém, o povo foi rebelde e entristeceu o Espírito Santo. E a consequência que nós vemos nesse contexto aqui de Isaías foi o exílio do povo de Israel. Então nós vemos aqui a figura das 3 pessoas da Trindade, nesse pequeno trecho aqui, na forma de Deus agir com o seu povo. Então nós vimos que a Trindade é um conceito que já vem desde o Antigo Testamento. Como nós temos visto aqui, sempre as 3 pessoas estiveram em ação, embora distintamente, porém na mesma essência, nos mesmos propósitos redentores. E nós vamos ver aqui, a partir de agora, como se revela a Trindade no Novo Testamento. Nós vamos ver agora como é a interação do Pai com o Filho e com o Espírito Santo, como se dá essas passagens. Para primeiramente vermos isso, vamos ver a passagem de Mateus, capítulo 1, verso 1, primeiramente. Nós vemos aqui, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Nós vemos aqui que Jesus procede humanamente da linhagem de Abraão, uma linhagem em total evidência nas escrituras do Antigo Testamento. E nós vemos no verso 22, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus não procede somente da linhagem de Abraão, como ele é divinamente o próprio Deus conosco. Ele é o nosso próprio Deus. E nós vemos na passagem tão conhecida de João, capítulo 1, dos versos 1 a 3, que Jesus sempre foi o Verbo, ele sempre existiu, a palavra revelada. E esse Verbo se fez carne e habitou conosco. Nós vemos no verso 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nós vemos que a pessoa de Cristo sempre existiu. No início, na criação de todas as coisas, ele estava lá, interagindo com o Pai e criando todas as coisas. E tudo foi criado por intermédio dele. Nós vemos no verso 14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Esse Verbo, essa palavra, essa pessoa divina se fez carne e habitou conosco, a fim de poder redimir os nossos pecados. E no verso 18 nós vimos que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, ou seja, Jesus Cristo, é quem o revelou. Então Jesus é a completa e plena revelação do Deus Pai para com o povo aqui dessa terra. Na passagem de Hebreus, capítulo 1, versos do 1 a 4, nós vamos ver a grandeza desse Deus encarnado. Nós vemos que, havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo.
Nós vemos como Deus se manifestou no Antigo Testamento, falando de muitas maneiras, com revelações, com as aparições do anjo do Senhor, de maneira extraordinária, mas nesses últimos tempos ele nos fala na revelação do seu Filho, que é a plena revelação do seu ser. Verso 3: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ou seja, Deus, Jesus, é a revelação completa. Jesus é a revelação completa do Deus único e verdadeiro. Deus falou de muitas maneiras ao longo das Escrituras, mas hoje a forma de falar é através do seu Filho, é entendendo a obra de redenção e da pessoa gloriosa e majestosa que é Cristo Jesus. E nós vamos ver agora, irmãos, como Deus pode também interagir através do Espírito Santo. Nós já vimos Deus se revelando através do seu Filho. Agora vamos ver como Deus se revela através do Espírito Santo. São passagens um pouco menores, então coloquei todas nos slides. Se os irmãos quiserem, podem estar acompanhando por aqui mesmo, para a gente não precisar estar folheando. Então nós vemos aqui que o Espírito Santo nos é apresentado também como uma pessoa, e é uma pessoa que designa outras pessoas para a obra redentora, assim como nós vimos lá na passagem de Êxodo, o Espírito de Deus escolhendo pessoas para o serviço divino. Aqui nós vamos ver a mesma coisa, nós vemos aí na passagem de Atos. E servindo eles ao Senhor e jejuando, ou seja, os apóstolos, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então nós vemos aqui o Espírito Santo escolhendo pessoas para o serviço divino. E nós vemos também, irmãos, que o Espírito Santo, ele glorifica a pessoa de Cristo, como nessa passagem de João 15, 26. Jesus falando com seus discípulos naquela união íntima, um pouco antes da sua morte. Obrigado, Gilmar. Pouco antes da sua morte, Jesus, falando com seus discípulos, disse: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Ou seja, a obra do Espírito Santo é exaltar a pessoa de Cristo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ensina a palavra, ensina a obra de Cristo para os seus membros. Uma pregação cheia do Espírito Santo é uma pregação cheia de Cristo. Uma pessoa numa igreja cheia do Espírito Santo é uma pessoa que ama a Jesus, que tem características de Cristo na sua vida, o amor, a paciência, a misericórdia. Essa é a obra do Espírito Santo, exaltar a Deus, exaltar a pessoa de Cristo. Nós vemos que o Espírito Santo também nos é apresentado como uma pessoa que se entristece. Conforme Efésios 4:30, o apóstolo Paulo nos diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então é possível o Espírito Santo se entristecer com a conduta das pessoas. O Espírito Santo também é uma pessoa que conhece todas as coisas e examina todas as coisas, como nós vemos nessa passagem da 1 de Coríntios, capítulo 2, verso 10. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Essa palavra difícil aí, perscruta, quer dizer examinar profundamente. O Espírito faz isso. E não só isso, até mesmo as profundezas de Deus. Quem pode conhecer as coisas mais profundas de Deus, senão o próprio Deus? Um homem carnal não tem condições disso.
Então, nós vemos que o Espírito Santo é de fato Deus, que ele possui um atributo que só Deus possui, que está relacionado à sua onisciência, de examinar as profundezas e as riquezas da sabedoria divina. E nós vemos também que o Espírito Santo, ele é uma pessoa na qual nós podemos pecar contra essa pessoa. Nós podemos pecar contra o Espírito Santo. No episódio de Ananias e Safira, quando eles omitem uma parte de dinheiro que deveria ser entregue para a igreja, eles são repreendidos pelo apóstolo Pedro. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Pedro afirma: você mentiu não foi a nós, os apóstolos, mas ao próprio Deus. Achou que enganou o Espírito Santo, mentiu a ele. Ele conhece o seu coração. E ali nós vemos a consequência dessa mentira, o juízo de Deus sobre aquele casal. E nós vamos ter vários textos clássicos do Novo Testamento que nos falam da Trindade. Nós vemos no batismo de Jesus, Jesus sendo batizado pelo Espírito Santo e a voz de Deus ali presente falando que sente muita alegria no seu Filho. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, nós vemos aqui as três pessoas em ação. E a própria fórmula batismal de Jesus, a forma que deveria ser batizado os seus discípulos, está clara em Mateus 28, verso 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E nós vemos também a Trindade presente na bênção apostólica, conforme o apóstolo Paulo escreveu na 2 de Coríntios, capítulo 13, verso 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então nós vemos como a Escritura é abundante em nos revelar que esse Deus verdadeiro e único existe em três pessoas. Tem crentes que não acreditam na Trindade. Tem linhas de estudos que acham que a Trindade não é algo verdadeiro, que é algo ali que se contradiz, mas a Escritura mantém essa verdade convicta, que esse Deus único e verdadeiro se revela em três pessoas, que não são três deuses, mas um único Deus, que se manifesta dessa maneira. E agora, como uma aplicação prática, nós vamos para a segunda etapa do nosso estudo, vai ser bem breve, que vai falar da adoração trinitária. Uma vez que nós vimos como esse Deus se revela em três pessoas distintas, como nossa adoração tem que ser prestada a esse Deus triuno e verdadeiro. Para isso, nós vamos ver a passagem de Efésios, capítulo 1, verso 3 ao 14, que há três divisões, que vai falar da adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos ler todos numa só voz? Primeiramente, nós vamos ver a adoração ao Pai, versos 3 a 6. Leamos todos numa só voz, irmãos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado.
Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo mencionando que cada bênção que nós podemos obter na nossa vida vem de Deus, o Pai eterno, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós possuímos essas bênçãos de maneira graciosa, gratuita, na pessoa do seu Filho, na pessoa do seu Filho amado. E esse Deus é tão poderoso que, antes de criar todas as coisas, Ele já havia nos predestinado para sermos sua propriedade particular. Então nós vemos essa obra grandiosa que Deus é. Nós vemos como Deus se manifesta de maneira poderosa na criação e na predestinação. Nós vemos o seu poder em não só criar, mas escolher pessoas para a sua propriedade particular. E no verso 6 nós vemos o motivo disso tudo. O motivo único de toda essa criação, de toda essa maravilha que Deus nos revela, é para louvor da glória de sua graça. O motivo disso tudo é o louvor a Deus, é a adoração a esse Deus maravilhoso. Vamos para o segundo ponto. Agora nós vimos o Pai, a adoração ao Pai. Vamos ver como se dá a adoração ao Filho? Versos 7 ao 12. Leiamos todos juntos. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que antemão esperamos em Cristo. Nós vemos aqui que Paulo enfatiza a obra de Cristo na nossa salvação. Ele foi feito a redenção dos nossos pecados. Ele redimiu os nossos pecados. Ele é a riqueza plena da graça de Deus, é o derramamento abundante da sua graça na nossa vida. E ele redimiu não somente os nossos pecados, mas o seu sacrifício tem uma redenção cósmica, algo que atinge todo o universo, toda a galáxia, tudo que pode existir. O poder do seu sangue é muito grande. Ele redimiu toda a criação e todos nós. E nós vemos aqui mais uma vez, no final desse trecho que nós lemos, o motivo disso, o motivo dessa obra grandiosa de Deus, de Cristo, a fim de sermos para louvor da sua glória. Mais uma vez, a adoração é o motivo dessa obra grandiosa de Deus na nossa vida, na obra da predestinação, na obra da redenção, no que Cristo conquistou pelo seu sangue. Às vezes a predestinação causa um efeito em alguns cristãos de se sentir especial. Ah, Deus me escolheu porque eu sou especial. Não, não é isso, irmãos. Deus escolheu você porque você é um pecador e Ele é um Deus santo. Então Ele, para louvor da sua glória, mostrar como Ele é poderoso, Ele redimiu os pecados daqueles que não tinham merecimento de nada, irmãos. E tudo isso para quê? Para louvor pleno da sua glória. E por último, nós vamos ver como dá a adoração ao Espírito Santo, nos versos 13 e 14, para finalizar essa passagem. Leiamos. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória.
nós vemos que uma vez que nós fomos predestinados por esse Deus maravilhoso, na sua glória infinita, nós obtemos o selo do Espírito Santo, ou seja, uma marca de que somos propriedades de Deus. Aqui Paulo faz uma alusão a uma prática antiga, onde documentos importantes eram selados, muitas das vezes com o anel do rei. Tinha algum compartimento de argila, onde o rei pegava o seu anel e colocava ali naquela argila, depois que secava ficava um selo, que colocava ali naquele documento. Então Paulo fala que esse selo na vida dos cristãos é o Espírito Santo. E esse selo é o penhor da nossa herança, ou seja, a garantia de que Deus irá nos resgatar. Nós já somos resgatados, inclusive, e Deus irá completar esse resgate para um dia nós estarmos com Ele para sempre. E o motivo, mais uma vez aí no final do verso 14, para louvor da sua glória. Glória somente a Deus, toda glória é dada somente a Deus. O motivo dessa obra magnífica é o louvor da sua glória, é a adoração. Então, concluindo, irmãos, nós vimos nesse estudo hoje que, embora Deus seja um só, ele se revela em três pessoas e exige ser adorado dessa maneira. Na obra da salvação, a Trindade planeja como se dará essa salvação. O Pai decreta todas as coisas, o Filho executa esses decretos e o Espírito Santo aplica na nossa vida. A Trindade se organizou de maneira para operar na nossa salvação e interagir com a sua criação. Mas não são três deuses, são um Deus apenas que se manifesta dessa maneira. Eu coloquei aqui uma canção para a gente meditar em tudo isso que nós lemos e podemos ter esse momento de comunhão. Tá bom, irmãos? O nome dessa canção é Deus Triuno, é do Jean Carlos de Paiva, e ele é presbiteriano, salvo engano. Nós vamos meditar nessa doutrina da Trindade. A quem servimos não é criado pelos homens. O Deus a quem servimos é Senhor de toda a criação. O Deus a quem servimos subsiste em três pessoas, único em essência, majestade, glória e poder. O Deus a quem servimos se revela pela sua palavra. A quem servimos dirige e governa a criação. O Deus a quem servimos nos ama e nos chama à sua presença. Para reconhecermos que só Ele é a razão de todo existir. Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Criador, Deus Filho, Jesus o Cristo, nosso Salvador, Deus Espírito Santo, nosso guia e consolador. A quem servimos nos ama e nos chama à sua presença. Para reconhecer
reconhecermos que só Ele é a razão de todo existir. Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Criador, Deus Filho, Jesus o Cristo, nosso Salvador, Deus Espírito Santo, nosso guia e consolador. Te adoramos, te exaltamos, Deus triuno, Senhor de tudo, nosso Deus. Te adoramos, te exaltamos, Deus triuno, Senhor de tudo, nosso Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Criador, Deus Filho, Jesus o Cristo, nosso Salvador, Deus Espírito Santo, nosso